Imagine trabalhar a noite inteira, dar o seu máximo, usar toda a sua experiência e não conseguir absolutamente nada. Frustrante, não é? Agora imagine que alguém aparece e te pede para fazer exatamente a mesma coisa de novo, mas de um jeito que vai contra tudo o que você aprendeu na vida. Você faria? A história de hoje mostra o momento em que um pescador experiente teve que escolher entre confiar no que sabia ou confiar em quem ele mal conhecia. E essa escolha mudou sua vida para sempre. Se você gosta de histórias que mexem com o coração, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos voltar no tempo, há mais de 2000 anos, até as margens do lago de Genezaré. Esse lago também era chamado de Mar da Galileia, e suas águas eram o ganha-pão de centenas de famílias ali. A pesca não era hobby nem esporte, era trabalho duro, era sobrevivência. Naquela manhã, o sol começava a clarear o horizonte depois de uma longa noite. As ondas batiam suavemente contra os barcos de madeira, enquanto os pescadores lavavam suas redes. Você consegue imaginar a cena? O cheiro de peixe no ar, as mãos calejadas dos trabalhadores, a água escorrendo pelas redes enquanto eles as limpavam e organizavam. Entre esses pescadores estava Simão, que mais tarde seria conhecido como Pedro. Ele não era novato, conhecia aquelas águas como ninguém. Sabia onde os peixes se escondiam, conhecia os melhores horários, entendia os ventos e as correntes. Era um profissional, mas aquela noite tinha sido diferente. Terrível, na verdade. Horas e horas de trabalho, jogando as redes, puxando, jogando de novo, e nada, nem um peixe sequer. Você já teve um dia assim? Quando parece que nada dá certo, não importa o quanto você se esforce, enquanto Simão e seus companheiros limpavam as redes com aquele cansaço pesado de quem trabalhou sem resultado, algo incomum começou a acontecer. Uma multidão se aproximava da margem. E no centro dessa multidão estava Jesus. Jesus já era conhecido na região. As pessoas falavam sobre seus ensinamentos, sobre as curas que realizava, sobre como suas palavras tocavam os corações naquele dia. Tantas pessoas queriam ouvi-lo que começaram a empurrá-lo cada vez mais perto da água. Foi quando Jesus viu os barcos ali na margem, ele olhou para Simão e fez um pedido simples. Poderia usar o barco, não para pescar, mas como uma espécie de palco flutuante. Dali, afastado um pouco da margem, sua voz alcançaria melhor a multidão. Simão concordou. Afinal, o barco estava ali mesmo, vazio. Eles afastaram um pouco da praia e Jesus começou a ensinar. Imagine a cena, o barco balançando suavemente, a voz de Jesus ecoando sobre as águas, as pessoas na margem completamente absortas em suas palavras. Simão estava ali, segurando o barco, provavelmente ainda pensando na noite perdida, nas contas que precisaria pagar, na família que dependia daquela pesca. Ele ouvia Jesus falar, mas sua mente certamente vagava entre a frustração do fracasso e o cansaço do corpo. Quando Jesus terminou de ensinar, ele se virou para Simão. E foi aí que tudo mudou. Ele não agradeceu e foi embora. Não. Ele olhou para aquele pescador cansado e frustrado e disse algo totalmente inesperado. Jesus disse: "Leve o barco para o usto, para a parte mais funda do lago, e lançam as redes para pescar." Pare um momento e pense nisso. Jesus era carpinteiro, não pescador, e estava dizendo a um pescador profissional para fazer algo que ia contra toda a lógica da pesca naquele lago. Pescar de dia? Na parte funda? Depois de uma noite inteira sem pegar nada? Simão podia ter simplesmente recusado. Podia ter dado uma desculpa educada. Podia ter explicado pacientemente que aquilo não fazia sentido. E, de fato, ele começou expressando sua dúvida. Simão respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada." Você consegue sentir o peso dessa frase?
a exaustão, a decepção, a frustração. Ele estava basicamente dizendo: olha, eu sei o que estou fazendo e já tentamos isso, não funcionou. Mas então aconteceu algo surpreendente. Simão não parou por aí. Ele continuou: mas porque é o Senhor quem está mandando, vou lançar as redes. Pense na coragem dessa decisão. Simão estava colocando de lado toda a sua experiência, toda a sua lógica, todo o seu cansaço. Ele estava escolhendo confiar. Não porque fizesse sentido, não porque ele entendia, mas porque reconhecia algo especial em Jesus. Eles remaram até a parte mais profunda do lago. Simão e seus companheiros pegaram as redes que tinham acabado de lavar e limpar. Imagino que alguns deles devem ter trocado olhares, talvez pensando que aquilo era perda de tempo, mas obedeceram. Lançaram as redes na água e então a rede começou a pesar. Não um pouco, muito, tanto que mal conseguiam puxar. Eles puxavam, puxavam e a rede parecia não ter fim. Peixes, centenas, milhares de peixes. A rede estava tão cheia que começou a rasgar com o peso. Você consegue imaginar o espanto deles? A confusão, o choque. Horas antes, nada. Agora mais peixes do que podiam carregar. Simão gritou para os companheiros no outro barco. Tiago e João vieram correndo para ajudar. Encheram um barco, depois o outro. Os dois barcos ficaram tão cheios, tão pesados, que começaram a afundar. Ali estava a resposta para todos os problemas financeiros de Simão. Era a maior pesca de sua vida. Era riqueza, era segurança, era sucesso além dos seus sonhos. Mas algo aconteceu dentro dele naquele momento. Algo muito maior do que a alegria pela pesca abundante. Ele não pensou nos peixes, não pensou no dinheiro, não pensou no sucesso. Ele olhou para Jesus e de repente entendeu com quem estava lidando. Simão caiu de joelhos ali mesmo no barco, com toda aquela fartura ao redor, com o maior sucesso de sua carreira de pescador acontecendo naquele exato momento. Ele não conseguia pensar em outra coisa senão na sua própria pequenez. Simão disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Que momento incrível! Ali estava um homem que tinha acabado de receber a bênção de sua vida. E sua primeira reação foi reconhecer que não merecia. Ele viu além dos peixes, viu além do milagre, viu quem Jesus realmente era. O espanto tinha tomado conta de todos no barco. Simão, Tiago, João, todos os que presenciaram aquilo estavam completamente chocados. Não era só a quantidade de peixes, era a impossibilidade do que tinha acontecido. Era o poder daquele homem que tinha transformado o fracasso em abundância, com uma simples palavra. Mas Jesus não se afastou. Pelo contrário, ele olhou para Simão com aqueles olhos cheios de amor e compreensão e disse algo que mudaria sua vida para sempre. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. Pescador de gente. Que frase misteriosa e poderosa! Jesus estava dizendo que aquele milagre não era sobre peixes. Era sobre pessoas. Não era sobre sucesso material. Era sobre uma missão maior. Simão não iria mais passar as noites jogando redes no lago. Ele iria dedicar sua vida a alcançar corações, a transformar vidas, a trazer esperança. E agora vem a parte mais impressionante de toda essa história. Quando chegaram à praia, com os barcos quase afundando de tantos peixes, com a maior pesca que aqueles homens já tinham visto, com riqueza e segurança garantidas, eles deixaram tudo. Leia novamente. Eles deixaram tudo, largaram os barcos cheios de peixes na praia e seguiram Jesus. Não venderam os peixes primeiro, não organizaram seus negócios, não fizeram um plano de transição. Simplesmente deixaram tudo e seguiram. Por quê? Porque entenderam algo fundamental. O que Jesus estava oferecendo era infinitamente maior do que a maior pesca do mundo. Ele estava oferecendo propósito, significado, uma vida que importava de verdade. Eles tinham visto o poder de Jesus
sobre a natureza. Mas, mais do que isso, tinham sentido o poder dele sobre seus próprios corações e souberam, naquele momento, que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Essa história é tão poderosa porque fala diretamente com cada um de nós, não importa a nossa idade ou situação. Quantas vezes trabalhamos a noite inteira em algo e não conseguimos resultado? Quantas vezes nossa rede vem vazia? Pode ser uma prova na escola, um projeto no trabalho, um sonho que parece impossível, um problema que não conseguimos resolver. E então, bem no meio da nossa frustração, Jesus aparece e nos pede algo que parece não fazer sentido, algo que vai contra a nossa experiência, nossa lógica, nosso cansaço. A pergunta que essa história nos faz é: vamos confiar? Simão tinha todo motivo para duvidar. Estava cansado, tinha experiência, sabia que aquilo não fazia sentido, mas ele escolheu confiar mesmo assim, e essa confiança mudou tudo. A verdade é que Jesus não precisa que entendamos completamente o que ele está pedindo. Ele só precisa que confiemos, porque ele vê o que não vemos. Ele sabe o que não sabemos. E seus planos são sempre maiores e melhores do que os nossos. Às vezes, ele nos pede para lançar a rede quando estamos cansados. Outras vezes, nos pede para deixar os barcos cheios na praia e seguir para algo maior. Mas sempre, ele está nos chamando para uma vida de propósito e significado. A pesca maravilhosa não foi só sobre peixes, foi sobre fé, foi sobre obediência, foi sobre reconhecer quem Jesus realmente é e escolher segui-lo, não importa o custo. Simão começou aquele dia como um pescador frustrado e terminou como um seguidor de Jesus. Começou com redes vazias e terminou com um propósito cheio de significado. E você, qual é a rede vazia na sua vida hoje, onde Jesus está te pedindo para confiar, mesmo quando não faz sentido? Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta aqui nos comentários, qual história você gostaria de ouvir no próximo vídeo? Sua sugestão pode ser a próxima. Até a próxima, e que você tenha coragem para lançar sua rede quando Jesus chamar.